Oi pessoal, hoje é dia 1º de março, primeiro dia do mês da mulher desse ano de 2022. Como eu já tinha dito nos últimos vídeos, final de fevereiro, começo de março, eu ia me concentrar em falar de mulheres, direitos das mulheres, mulheres revolucionárias. E hoje não vai ser diferente. Essa aqui é a coluna Miramundo, eu sou a Ana Prestes e estamos na TV Grabois. Bom, para fazer o vídeo de hoje eu trouxe para vocês 3 livros que eu gosto muito. Eu sou suspeita porque é um livro feito por mim e minhas filhas, já vou mostrar para vocês. E que foram livros fundamentais para que eu passasse a compreender melhor a questão de gênero, o que é o patriarcado, qual o papel das mulheres, a omissão da história sobre a luta das mulheres e sobre a história das mulheres de uma forma geral. Então, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, ele é um livro para um público infanto-juvenil, mas eu digo que é um público infanto-juvenil que vai dos 8 aos 80, porque nesse livro há informações sobre várias questões que dizem respeito ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para vários públicos. Eu acho que todos se encontram dentro desse livro. Esse livro que se chama Mirella e o Dia Internacional da Mulher, esse livro aqui. É um livro que foi construído por mim com as minhas filhas, a Helena e a Gabriela. E nesse livro, vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês. Nós vamos contando a história de uma menina, na verdade, a Mirella, e como a Mirella descobre que é o Dia Internacional da Mulher. Por que existe o Dia Internacional da Mulher? Ela chega da escola, ela fala para a mãe dela que ela tem um dever de casa, que é justamente falar sobre o 8 de março, e ela vai fazer um poema, ela vai falar, o dever dela vai ser realizado a partir de um poema em que ela vai contando sobre o 8 de março, o que ela vai descobrindo. Então ela começa assim, de uma pesquisa escolar, este poema nasceu. Qual o sentido de ser mulher? Pensa você, também penso eu. E ela vai buscando isso, qual o sentido de ser mulher. Ainda ontem, na escola, me pediram uma lição. Qual é o Dia da Mulher em cada país e nação? E ela vai contando dessa pesquisa que ela vai fazendo. Ao procurar, ela diz, percebi que pouca criança sabia, só em conversa de adulto falava-se sobre esse dia. A gente fez esse livro muito por isso também, porque era difícil encontrar material para um público infanto-juvenil que falasse do Dia Internacional da Mulher, que abordasse de alguma forma lúdica, bonita, colorida, criativa, mas que falasse desse tema, que é um tema sério, mas é um tema para todas as idades, né? E ela vai contando, vocês percebem que a gente recuperou uma série de propagandas antigas em que colocavam sempre a mulher nessa situação de submissa. Aqui um cartaz sobre a questão do voto para as mulheres nas fábricas. E assim o livro vai se desenvolvendo até que termina o poema escrito pela Mirella. E a Mirella vai anotar algumas questões no seu caderno. Então essa parte aqui é um pouco sobre isso. Ela vai falar sobre a divisão de tarefas entre homens e mulheres na história. Vai falar sobre a Revolução Industrial, o impacto da Revolução Industrial nos direitos das mulheres, na opressão sobre as mulheres. Ela vai falar sobre o movimento sufragista, que as mulheres norte-americanas de branco, nas passeatas pelo direito ao voto. Vai falar sobre o papel da ONU, quando a ONU reconhece o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E vamos falar aqui de algumas personalidades. Essa aqui é a Alexandra Kollontai, mulheres que fizeram história. Tem uma brasileira aqui que eu já falei sobre ela em um dos vídeos passados, que é a nossa querida Berta Lutz, que lutou pelo voto. A gente conta sobre ela no nosso livro sobre os 100 anos do voto. E o objetivo desse livro foi também entrar em uma polêmica sobre a origem do 8 de março. Então nós temos aquela famosa história da fábrica em Nova York que teria sido queimada, e também temos uma história não tão famosa, mas que também por conta de uma omissão aí dos nossos livros de história, que é da greve das mulheres de Petrogrado em 1917, no ano da Revolução Russa, e que foi feita no 23 de fevereiro lá, mas que corresponde ao nosso calendário do 8 de março, porque eles tinham um calendário
é diferente. Calendário juliano, e o nosso calendário é o gregoriano. Então, a gente conta assim no livro, né? Então, um pouco dessa história. Então, esse livro tá lá na editora Lacre, se vocês quiserem adquirir, e também tá na editora Anita Garibaldi, porque ela também, a nossa segunda edição do livro foi publicada também pela Anita Garibaldi. Vocês viram que tinha ali, numa das imagens das mulheres que nós destacamos no livro, a Alexandra Kollontai. E eu queria sugerir para vocês também uma leitura de um livro. Na verdade, é um livro que fez uma coletânea de textos da Kollontai. É um livro que foi lançado pela Expressão Popular, que se chama A Nova Mulher e a Moral Sexual, e que reúne artigos da Alexandra Kollontai. A Alexandra Kollontai, para quem não sabe, foi a única ministra, digamos assim, mulher do governo revolucionário de 1917, quando a Revolução Russa. Então, na verdade, os ministros chamavam comissários do povo, ela era uma comissária do povo, do bem-estar social. E o que essa mulher fez, mesmo ficando um pouco tempo nessa função de creches, escolas, instituiu a questão das lavanderias públicas, dos restaurantes populares e públicos, para que fosse dividido com o Estado ou abarcado pelo Estado essas tarefas do nosso cotidiano, para que as mulheres pudessem ser liberadas para estudar, para trabalhar, para que houvesse maior igualdade entre esses deveres domésticos entre homens e mulheres. E ela fala também sobre a moral sexual. Ela discute sobre por que existe uma moral sexual para o homem e outra para a mulher. Então ela vai falar da questão de casamento, ela vai falar da sexualidade, ela vai falar da maternidade, e de uma forma extremamente revolucionária, e isso lá atrás, 100 anos atrás, nos anos 20 do século 20. Então a Alexandra Kollontai, para quem quer entender historicamente os dilemas das mulheres, tanto estruturais, sociais, econômicos, políticos, como também os de valores, os de formação da nossa psicologia, de formação da nossa forma de se relacionar com os homens, com as crianças, na sociedade. Então eu indico muito a Alexandra Kollontai. E por fim, vou deixar a dica de um livro de uma brasileira, uma socióloga brasileira fantástica, que elaborou e escreveu muito no século passado e até o comecinho agora do século XXI, que é Eleia Saffioti. Esse livro dela é O Gênero, Patriarcado e Violência, mas ela tem vários livros. Esse livro também, ele é pequeno, também pela Expressão Popular e pela Fundação Perseu Abramo. Então eles editaram esse livro, publicaram esse livro da Eleia Saffioti. Ela é uma das maiores teóricas feministas brasileiras de todos os tempos, inclusive que abordou a questão que hoje a gente chama de interseccionalidade. Ela já falava do que ela chamava de nó social, quando as opressões de gênero, de raça e de classe estão imbricadas. Ela já falava sobre isso muito antes que esse conceito se tornasse tão difundido e utilizado como é nos dias de hoje, felizmente, porque permite que nós tenhamos um múltiplo olhar sobre as diferentes formas de opressão. Então, ela fala sobre um tema que é central para todas as mulheres, e agora tá vindo aí o 8 de março, a gente sempre fala sobre essa questão, que é a questão da violência e as múltiplas formas de violência entre as mulheres. Infelizmente, hoje, das diferentes perspectivas feministas que nós possamos ter, das diferenças entre nós, mulheres, de como olhar o mundo, como ler o mundo, um ponto nós temos em comum, que é a questão do combate à violência. A violência doméstica, a violência política de gênero, feminicídio. Então, ela fala bastante sobre isso, até que no final do livro, o resumo do livro fala um pouco isso, né? A violência contra mulheres é uma prática antiga e muito presente na sociedade humana. É isso bem legal nesse livro, porque ela pega lá na antiguidade mesmo, ela pega sobre a formação da sociedade humana, né? Como lá atrás, nos nossos antepassados bem distantes, como vem se constituindo a questão do patriarcado. Então ela fala sobre a constituição do patriarcado, fala sobre esse casamento nefasto entre o patriarcado e o capitalismo, que hoje nós vivemos os efeitos justamente dessa conjunção patriarcado mais capitalismo em sua fase
neoliberal, financeirizada. Nós estamos atuando enquanto mulheres, enquanto feministas, exatamente dentro dessa quadra histórica. Então, essas são as minhas 3 sugestões para leituras nesse mês de março. O nosso livro Mirella e o Dia Internacional da Mulher, o livro da Alexandra Kollontai, A Nova Mulher e a Moral Sexual, e o livro da Eleia Saffioti, Gênero, Violência e Patriarcado. Na verdade, Gênero, Patriarcado e Violência. Ela nem coloca vírgula ou a letra E de ligação, ela coloca as palavras soltas justamente para mostrar também como isso se relaciona. Gênero, violência e patriarcado. Bom, gente, essas foram as minhas dicas para esse 8 de março. Espero que na semana que vem, no dia 8 de março, possa contar aqui mais histórias para vocês sobre esse mês, fazer uma abordagem nessa direção para que a gente não deixe passar em branco algo que precisa estar bem reforçado, né, no nosso dia a dia, que é essa questão da luta das mulheres por direitos e por vida. Vida, o que a gente mais quer é poder viver. Por isso a nossa luta contra a violência, contra o feminicídio, contra as ameaças que nós recebemos todos os dias em diferentes áreas da nossa sociedade e que a gente precisa superar isso, né? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, divulga, critica, faz sugestões que a gente sempre está tentando melhorar aqui os nossos conteúdos. E até o próximo vídeo.